Amém, queridos. Nós estamos de volta agora para ministrarmos a palavra de Deus. Eu quero que você fique bem ligado, que você não se distraia com nada, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Nós iniciamos na semana passada uma nova série de mensagens, onde estamos dando como tema dessa série que estamos ministrando nesse mês de maio, relacionamento com o Espírito Santo. E nós vimos coisas poderosas na semana passada, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus vai abençoar você tremendamente nessa série que estamos intitulando como Relacionamento com o Espírito Santo. E o tema de hoje, da nossa mensagem de hoje, é encharcados pelo Espírito Santo. Fala comigo assim, encharcados pelo Espírito Santo. Eu quero fazer uma dinâmica no início dessa mensagem para ilustrar aquilo que nós iremos falar no dia de hoje. A importância de sermos encharcados pelo Espírito Santo. Eu trouxe aqui uma camisa, está dando para você ver aí da sua casa, na sua tela, Eu Mais Um. Uma camisa, inclusive, muito profética, né? É o desejo de Deus para nós, que não sejamos sozinhos, que estejamos alcançando uma pessoa para Ele. Eu Mais Um. E eu quero mergulhar essa camisa em uma água, e eu quero entender com você que a água representa o Espírito Santo. E essa camisa, ela é mergulhada nessa água, e ela fica encharcada. Percebe? Ela fica ensopada ao ponto de escorrer, ao ponto de transbordar da unção, da graça e do poder do Espírito Santo. Essa camisa, ela foi encharcada pelo Espírito Santo. E é isso que precisa acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos ser encharcados pelo Espírito Santo. Eu quero ler um texto com você que está em Atos, no capítulo 1, no verso 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, queridos? O próprio Senhor Jesus dando a palavra para os seus discípulos, que eles receberiam poder, que eles seriam revestidos de poder, que eles seriam encharcados pelo Espírito Santo, assim como nós vimos na ilustração dessa camisa. Mas a grande sacada disso tudo, que Jesus fala também para eles, que eles receberiam isso tudo para que eles fossem testemunhas de Jesus. Ou seja, havia um propósito em receber o Espírito Santo. Havia um propósito em ser revestidos de poder. Havia um propósito em serem encharcados e permanecerem encharcados pelo Espírito Santo. O propósito era serem testemunhas de Jesus. Amém, queridos? A palavra testemunha, o que é uma testemunha? É alguém que conta o que viu de forma que aquilo possa servir como evidência ou prova de um fato. Os discípulos haviam convivido com Jesus, na verdade estavam convivendo com Jesus, e eles estavam sendo testemunhas de muitas coisas, de muitos sinais, de muitos milagres, de muitas vidas que estavam sendo transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder no nome de Jesus, pela grande obra
né, redentora e salvadora que Cristo Jesus estava anunciando em seu ministério terreno. E os discípulos participavam com ele. Os discípulos eram testemunhas daquilo que Jesus estava fazendo, daquilo que Jesus estava ensinando. E Jesus fala para ele: olha só, vocês receberão poder, vocês receberão revestimento de poder, vocês receberão o Espírito Santo, serão encharcados pelo Espírito Santo, precisam permanecer encharcados pelo Espírito Santo para que vocês falem, para que vocês sejam testemunhas. Existe um propósito em sermos cheios do Espírito Santo. Na semana passada nós tivemos um culto muito abençoado, tanto de manhã quanto à noite, e nós falamos do grande dia, nós falamos da promessa do derramar do Espírito Santo, e todos que estavam aqui, todos que estavam conectados aqui conosco, foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos de poder, tiveram assim o seu grande dia. E agora eu quero entender com você que tudo isso tem um propósito. É claro que você sentir essa sensação tão gostosa, essa manifestação do Espírito Santo tão tremenda, é bom demais. Mas nós, como igreja, como discípulos de Cristo, precisamos compreender que não é só isso que Ele tem para nós. Ele quer que sejamos testemunhas, que estejamos testemunhando com as nossas próprias vidas aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus faz e principalmente as boas novas que Jesus veio trazer. Então, queridos, é muito importante entender, Jesus fala isso aos seus discípulos, que eles seriam empoderados, que eles seriam encharcados pelo Espírito Santo com o propósito de testemunhar dele com as suas próprias vidas. A palavra encharcado, eu gosto de ver, né, no Google o significado, porque quando nós observamos o significado, nós aprofundamos mais naquilo que queremos falar. A palavra encharcado significa muito molhado, ensopado, cheio de algo. Por isso que eu iniciei com essa dinâmica, encharcando essa camisa. E você percebeu que ela estava muito molhada, que ela estava encharcada, que ela estava pingando. E nós ilustramos que essa água, ela representa o Espírito Santo. E aquela camisa precisa representar eu e você. Precisamos estar encharcados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Começaremos hoje, então, com uma ótica pessoal sobre aquilo que o empoderamento do Espírito Santo precisa gerar nas nossas vidas. Você está preparado? Pergunta para quem está ao seu lado, aí na sua casa, no seu trabalho, no carro, onde quer que você esteja, pergunta para essa pessoa: você está preparado? Amém? Então vamos lá. Aquilo que o Espírito Santo precisa gerar, produzir em nossas vidas. Primeira coisa que eu destaquei é vitória sobre o pecado. Romanos 6, versos 12 e 14 diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Percebe? Paulo afirma aos romanos que eles não mais estavam debaixo da lei que traz condenação, mas eles estavam sendo alcançados pela graça de Deus, que traz cura, que traz perdão, que traz salvação. Paulo fala que o pecado não tinha mais direito sobre a vida deles, porque a graça de Deus
O revestimento do Espírito Santo nos faz vencer o pecado. É muito interessante entendermos, e nós gostamos de fazer essa ilustração, né? Esse comentário do nosso conflito interior. Um lado representando o espírito, o outro lado representando a carne. E esse conflito no nosso interior, ele é constante. A carne tenta prevalecer sobre o espírito. E o espírito resiste aos prazeres da carne. E esse conflito que nós travamos todos os dias, o que nós precisamos entender, que sairá vencedor aquele o qual você alimentar mais. Se você alimentar mais o seu espírito com o Espírito Santo de Deus, o seu espírito vai prevalecer contra a carne. Então eu e você, nós precisamos alimentar o nosso espírito através de um relacionamento com o Espírito Santo, para que possamos ter vitória sobre o pecado. Diga assim comigo: eu preciso alimentar o meu espírito através de um relacionamento profundo e transparente com o Espírito Santo. Amém, queridos? E aí, nós vamos poder declarar, como Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, dos versos 55 ao verso 57, ele diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, fala comigo, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda, querido, que existe uma graça que nos perdoa e nos capacita a andarmos em novidade de vida. Então, o Espírito Santo, o empoderamento do Espírito Santo, ele precisa gerar em nós, ele precisa produzir em nós vitória sobre o pecado. O pecado, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Seja qual for o pecado, seja um vício, seja uma prática de mentira, seja um pecado da prostituição, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida, uma vez que você está encharcado pelo Espírito Santo. Você tem vitória sobre o pecado. O pecado não vai te dominar mais. O pecado não vai mais ditar as regras na sua vida. Você vai ser uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo para andar em novidade de vida. Amém, queridos? O segundo ponto que eu destaquei daquilo que o Espírito Santo precisa produzir em nós é liberação de perdão. Preste atenção, eu vou ler duas referências. Eu queria que você ficasse bem atento para essas referências. Mateus 18, 21 e 22 diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Pedro, ele pergunta para Jesus com relação à quantidade de vezes. E Jesus, ele traz essa equação, né? Ele traz essa conta, essa multiplicação para nos mostrar que devemos sempre perdoar o nosso irmão. Devemos sempre perdoar aqueles que nos ferem, aqueles que nos trazem de repente prejuízo. E Pedro, ele pergunta, e Jesus responde, e olha o que Marcos vai dizer. Marcos agora vai aprofundar mais.
nessa questão do perdão. No capítulo 11, nos versos 25 e 26, olha o que está registrado no Evangelho de Marcos. E quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Pois se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Queridos, isso é muito sério. Pedro, ele faz uma pergunta. Marcos, ele aprofunda a essa pergunta. Marcos fala que a questão do perdão está relacionado à nossa comunhão com Deus. Que a questão do perdão está relacionado, está na verdade condicionado a sermos perdoados. E a Bíblia é muito clara e diz que se nós não perdoarmos, o nosso Pai não vai nos perdoar. Queridos, isso é muito forte. Por isso que o revestimento de poder, por isso que permanecermos encharcados pelo Espírito Santo, precisa nos ajudar a liberar o perdão. Falar sobre perdão é indispensável, querido, para alguém que nasceu de novo e está encharcado pelo Espírito Santo. Vemos na palavra que para sermos perdoados, eu preciso primeiro perdoar. É importante entender, eu quero falar isso, eu sei que você está pensando isso aí, é importante entendermos que ao perdoar, não necessariamente eu preciso voltar a conviver. Esse desdobramento é com o Espírito Santo. A minha parte, a sua parte, a nossa parte é perdoar. E aí o Espírito Santo vai cuidar desse desdobramento. E a vontade dele é que vai prevalecer em nós e através de nós. Entende isso? Eu e você precisamos perdoar. O Espírito Santo precisa nos impulsionar a liberar perdão. Porque olha o que diz Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, no capítulo 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoe-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Se nós recebemos o perdão de Deus, nós precisamos liberar esse perdão. E para permanecermos sendo perdoados, nós precisamos permanecer perdoando. Amém, queridos? Por isso que eu falei com você que a nossa linha dessa mensagem seria uma ótica muito pessoal, porque é uma atitude que você tem que ter. Você precisa desejar vencer o pecado, você precisa desejar liberar perdão. É algo que a palavra de Deus nos instrui, mas é algo que você precisa fazer, que eu não vou poder fazer por você. É algo que o Espírito Santo precisa gerar na sua vida. Amém, queridos? Quando estão comigo aqui, diga glória a Deus, diga graças a Deus, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. O terceiro ponto que eu quero destacar, daquilo que o Espírito Santo precisa produzir, gerar nas nossas vidas, é nos fazer ser uma pessoa mais madura, ser uma pessoa mais madura. Olha o que diz o texto de Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios,
aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Querido, a palavra de Deus ela é muito específica. Tenha o cuidado da forma que você vive. Tenha o cuidado da forma que você se comporta. Tenha o cuidado da forma com que você caminha. Que não seja como alguém imaturo. Que não seja como alguém insensato. Que não seja como alguém imprudente. Antes, seja sábio. Antes, seja analítico. Antes, seja dependente do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos fazer ser uma pessoa mais madura. E o desejo de Deus é que todos nós alcancemos a maturidade. É que todos nós deixemos de lado as coisas de menino. Entende isso? Ser uma pessoa madura é aprender a lidar com as demandas da vida, mantendo uma postura equilibrada, não saindo da sua posição. Nós precisamos ser uma pessoa, precisamos ser pessoas equilibradas e jamais deixar a nossa posição. Nós estamos vivendo dias difíceis, como a própria palavra de Deus fala, dias maus, onde as demandas são intensas, situações diversas, e nós precisamos nos manter equilibrados. Nós precisamos ser maduros em cada reação, precisamos ser maduros em cada atitude. Eu não tem mais espaço para eu ter comportamento infantil dentro da minha casa, dentro do meu casamento, com a minha esposa. Eu preciso ter uma postura de sacerdote, eu preciso ter uma postura de mulher sábia, eu preciso ter uma postura madura, coerente. Eu preciso ser diferente para que eu possa fazer a diferença. Existe uma frase que você já ouviu algumas vezes, que a vida é curta demais para ser pequena. Fala para o seu vizinho, a vida é curta demais para ser pequena. Então, saiba viver, querido, de forma madura, de forma coerente, de forma sábia. Cuidado como você tem reagido aos conflitos. Cuidado como você tem reagido às demandas, às preocupações da vida. Tiago vai dizer que a vida é como uma neblina, não é isso? E ela passa muito rápido. Então nós precisamos saber viver a vida. Precisamos ser pessoas maduras e não perder mais tempo com infantilidades. Não perder mais tempo com coisas pequenas. Olha o que a Bíblia vai falar, o que Pedro vai falar na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam, queridos, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O quarto ponto que eu quero destacar com você, daquilo que o Espírito Santo precisa produzir nas nossas vidas, uma vez que nos mantemos encharcados pelo Espírito Santo através de um profundo e transparente relacionamento, é nos levar a perseverar no que Deus nos chamou para fazer. Fala para o seu irmão, persevere naquilo que Deus te chamou para fazer. Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36, diz o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada,
Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém, queridos? Nós precisamos perseverar para recebermos aquilo que nos na verdade já está prometido. Eu quero entender com você, querido, que Deus nos chamou para fazer coisas grandes. Deus quer usar nossas vidas ainda mais do que Ele tem usado até aqui. Mas é muito importante perseverar. Porque, querido, preste atenção. Quem tem foco em sua missão não é seduzido por propostas ao longo do processo. Antes, ele declara: eu sei o que Deus me chamou para fazer e eu não vou abrir mão. Eu não vou retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem, daqueles que perseveram e são salvos. Então persevere naquilo que Deus te chamou para fazer. Não abra mão daquilo que Deus confiou a você. Não tire a mão do arado. Não olhe para trás. Não olhe para o lado. Não olhe para aqueles que não têm seguido da mesma intensidade. Cuidado, querido, porque você pode se auto-sabotar, ou você pode permitir que as situações te sabotem. Mas quando nós olhamos para Cristo, para o autor e consumador de todas as coisas, não serão palavras contrárias que irão nos desanimar, não serão mimimis que virão nos fazer desistir, porque nós sabemos aquilo que queremos. E nós vamos continuar, porque somos cheios do Espírito Santo. Persevere, querido. Talvez você tenha tido uma decepção, uma frustração com alguém ou com uma pessoa, mas ei, deixa eu falar algo para você. Jesus não te frustrou. Jesus não te decepcionou. Portanto, você não tem direito de largar aquilo que Ele te chamou para fazer. Você está entendendo isso? Hoje a mensagem está um pouco mais exortativa, não é isso? Mas é tudo em amor, para que possamos crescer, para que possamos desenvolver, para que possamos dar muitos frutos. Olha o que diz o verso 58 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Deixa essa palavra entrar no seu coração, meu irmão, minha irmã. No Senhor o seu trabalho não é inútil. Fala para quem está aí com você: no Senhor o seu trabalho não é inútil. Portanto, persevere no que Ele te chamou para fazer. O quarto e último ponto que eu quero compartilhar com você, daquilo que o Espírito Santo precisa produzir nas nossas vidas. O que Ele precisa produzir? Muitos frutos. Nós precisamos dar muitos frutos. João 15,5 diz assim, o próprio Senhor Jesus falando: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Os frutos de uma árvore apontam para o seu crescimento e nível de maturidade. Os frutos mostram a qualidade dessa árvore. Da mesma forma, nossas vidas, elas são refletidas nos frutos que estamos dando. Amém? Você consegue entender isso? Se eu sou cheio do Espírito Santo,
Se eu estou encharcado pelo Espírito Santo, eu preciso dar fruto. Se eu me mantenho, quando eu me mantenho conectado à videira, que é Jesus, e me relacionando com o Espírito Santo, eu preciso dar fruto. Eu preciso frutificar. Amém, queridos? E olha o que diz o verso 8 desse mesmo capítulo. Jesus ainda declarando: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Você é um discípulo de Jesus. E quando você frutifica, nosso Pai, Ele é glorificado. Amém, queridos? Você pode dizer graças a Deus. Você pode dizer aleluia. Então, queridos, o poder é bom, mas existe um propósito desse empoderamento: permanecermos encharcados, para que possamos vencer o pecado, para que possamos liberar perdão, para que possamos ser uma pessoa mais madura, a fim de perseverar naquilo que Deus nos chamou para fazermos e dar muitos frutos. Eu quero concluir lendo com você os frutos, na verdade, não é isso? O fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 a 25. Eu quero ilustrar com você essa tangerina. Imagine que essa tangerina, ela representa o fruto do Espírito Santo. Você não aprendeu isso lá na escola bíblica dominical, no Paz Kids? Essa tangerina, ela representa o fruto do Espírito Santo. E essa tangerina, ela tem vários gomos. E cada gomo é aquilo que nós precisamos expressar. Mas o fruto do Espírito é amor. O gomo do amor. Alegria. O gomo da alegria. Paz. O gomo da paz. Paciência. O gomo da paciência. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão e domínio próprio. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então seja cheio, querido, do fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero declarar sobre a sua vida o poder com propósito, o poder intencional de sermos pessoas melhores, a fim de testemunharmos de Jesus andando em novidade de vida. Pai, muito obrigado por essa palavra tão poderosa e tão profunda que o Senhor ministrou aos nossos corações. Nós queremos permanecer, Senhor, encharcados pelo Teu Espírito Santo, a fim de sermos pessoas melhores, vencer o pecado, liberar perdão, ó Deus, ser uma pessoa mais madura, mais perseverante e, consequentemente, dar muitos frutos. Abençoa, ó Deus, por favor, meu irmão agora. Deus, fala ao coração dele, ministra o coração dele, e que ele consiga vencer,
Que, Deus, aquilo que nós compartilhamos nessa mensagem venha predominar na vida do meu irmão e de toda a sua família. Receba, querido, a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre você, e seja cheio do fruto do Espírito Santo, para a glória de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer graças a Deus. Então, se você gostou dessa mensagem, envie um link para que mais pessoas sejam abençoadas. Deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, deixa um like lá, não é isso? Concordando com aquilo que nós falamos, e vamos juntos ganhar vidas para Jesus. Vamos nos despedir. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Um beijo no seu coração, Deus abençoe e viva a melhor semana da sua vida. Paz!